Um dos grandes diferenciais do tanque é o baixo nível de ruído. Tá? Esse carro conta com uma tecnologia de cancelamento ativo de ruído do motor. O que é isso? O ruído do motor a combustão, ele recebe, por uma tecnologia do carro, ondas de frequências inversas que cancelam o ruído do motor, trazendo um prazer para o condutor não ouvir ruídos externos. Além de janelas duplas dianteiras com dupla camada, né, com isolamento acústico. E um outro destaque também, esse carro ele tem uma capacidade de submersão aproximadamente 70 centímetros de transversão em água. Então ele tem borracha de inclinação com tripla camada para fazer a inclinação do oculário. E além disso, os clientes Raval já conhecem essa tecnologia, mas conta também com um aplicativo remoto para comandos no Tank 300. Então as principais características é questão de rastreamento do carro em tempo real, juntamente com o aplicativo, abertura e fechamento de vidros, teto solar, inclusive também ativar a ventilação de bancos e ar-condicionado também pelo aplicativo. As cores que nós temos são 5 autorais, né? Somando perolizadas e metálicas. Então temos branco Noronha, laranja Saara, cinza Dakar, preto Califa e também vermelho bravo. Entrando um pouquinho na parte off-road, onde tem robustez aliada à tecnologia, tá? Temos alguns diferenciais. O principal é a arquitetura, né, que ela é denominada pela montadora como High 14. O que significa isso, né? O H transcreve o híbrido, que exalta a questão da eletrificação. O I de inteligente, que permite transitar entre o modo elétrico e o modo a combustão naturalmente, de maneira que o condutor não percebe. Tá? O 4 em atribuição ao grande 4x4 e o T que traz a assinatura T. Ainda dentro da tecnologia High 14, tá? Esse carro ele conta com uma motorização 2.0 turbo a gasolina, tá? Aliado a uma transmissão desenvolvida pela própria GWM, onde o motor elétrico fica dentro da transmissão. Então, diferente do Raval, que tem motor elétrico no eixo traseiro, motor elétrico no eixo na transmissão dianteira, é somente um motor elétrico que fica dentro da transmissão e ele conta com uma caixa de transferência, conta com diferencial traseiro dianteiro e com 3 blocantes eletrônicos para andar em diferentes terrenos e diferentes dificuldades sobre esses terrenos. Ele contabiliza uma potência combinada de 394 cavalos e 750 Nm de torque. Tá? Uma aceleração em torno de 6,8 segundos, né? E traz aí uma autonomia baseada em torno de 75 km/m ou 106 km/WLTP, que é a norma internacional. E além disso, tem a questão da proteção da bateria também, que foi uma novidade para nós. Na questão de prova de poeira e água, né? O anti-impacto, justamente para a questão de off-road, então o cliente não tem essa preocupação de danificar a bateria fazendo trilhas, por exemplo, né? A questão da temperatura também suporta até 1500 graus Celsius e a questão do revestimento do interior, né? A prova de fogo e isolamento que previne a questão da fuga térmica. O sistema todo-terreno, que é denominado ATS, ele conta com 9 modos de condução, sendo eles 8 modos pré-determinados e um modo expert. Esse modo expert ele é totalmente personalizável, então tu pode utilizar ele tanto em modo 2H, que seria o modo 4x2 de alta velocidade, ou 4H, que é o 4x4 de alta velocidade. Nele tu tem ajuste de modo de condução, peso de volante, controles de tração e tudo mais. Além disso, nós temos 3 modos de potência, que o cliente pode personalizar e escolher um deles. Né? O primeiro seria o modo EV, que é somente um 2H. Ele tem uma prioridade para o motor elétrico, combinado com o motor a combustão também, e justamente para usar de modo urbano em baixas velocidades. O modo Heavy já é um modo que é muito conhecido dentro dos clientes Raval, que é para longas distâncias, é aquela modo que tu vai utilizar a melhor combinação entre o motor a combustão e o elétrico. No modo Heavy do Tank é um pouquinho diferente, tu pode utilizar ele tanto em 2H, 4H quanto 4L, que seria a tração 4 reduzida. Ele combina a potência do motor a combustão e do motor elétrico, mas ele preserva, né, desde o uso misto de longas distâncias ou o modo off-road,
uma carga de 20% de bateria para que você nunca tenha aquele receio ou aquele medo geral de ficar sem bateria. Exatamente. E contando também com o modo inteligente, que também foi uma novidade, a questão de armazenamento de bateria. Ele também é no 2H para o uso urbano, porém, tu consegue ter uma condução em longa distância usando esse modo e principalmente uma reserva maior de energia, ajudando o quê? No modo de acampamento ao ar livre. Justamente para, se eu precisar de um gerador de energia, o carro também vai servir como gerador de energia. Esse modo é muito legal, porque se você quiser ir passear com a família, quiser botar, acampar em um lugar que está no meio do nada, esse modo acampamento ele já, por padrão, reserva 50%. Se você acha que precisa um pouco mais de energia, ele consegue transitar ali de 30% até 80% personalizado. E totalmente essa interface modo off-road também, que vai conseguir acompanhar tanto pelo computador de bordo quanto pela tela principal do carro também, com as principais funções de bloqueio, questão de altitude, longitude e pressão atmosférica também. Muito legal essa questão do painel de instrumentos, até trazendo um pouquinho dos primeiros slides que eu falei, que é a questão das duas telas integradas, né? Hoje a maioria dos carros traz a tela da multimídia, onde você pode usar o GPS ali. No tempo, por elas serem integradas, você consegue escolher o que você quer em cada posição da tela. Então, tu tem tanto o modo off-road, quanto o modo do ADAS, que é um piloto automático adaptativo, a gente ainda vai falar um pouquinho mais dele, e também um mapa. Tu pode trazer um GPS nativo do carro, ou até mesmo um Waze, para o cluster principal do motorista, fica abaixo do teu olho, né? E se tiver uma condição de uso off-road, tem todos os atributos para te enxergar bloqueio diferencial, para te enxergar ângulo de esterço, te enxergar inclinação lateral, longitudinal, enfim, todos os atributos para quem gosta de uma aventura, né, casa, poder aproveitar trazendo novidade de tecnologia. Falando um pouquinho da parte mais tecnológica do carro, né, a gente falou já bastante tecnologia, mas voltado para a segurança, a gente tem algumas outras coisas bem interessantes. Principalmente a condução semi-autônoma, né, que nós contamos com o ADAS 2 Plus. Então ele tem a principal ferramenta, que é o controle adaptativo de cruzeiro, juntamente com a saída de vagas, né, que ele faz estacionamento automático, que chama o Full Park Assistant. Ele tanto estaciona quanto sai das vagas e também tem a questão do ponto reverso de 50 metros. A câmera panorâmica do tanque traz um diferencial bem grande. Primeiro, a questão de 100% de transparência, onde o condutor do veículo consegue enxergar pelo painel do carro, inclusive o que está acontecendo por baixo do carro. Se por uma situação de um uso off-road, vai passar por cima de algum buraco, num pontilhão, vai ter algum galho, você consegue visualizar por baixo do chassi o que está ali, o que está acontecendo. E a visão 360, ele é um uso de tecnologia com inteligência artificial, onde ele pega diversas imagens de alta resolução e ele renderiza essas imagens para trazer uma visão panorâmica do que acontece ao redor do veículo. Inclusive, só compartilhando junto, nós fomos em Brotas fazer esse treinamento do Tank 300 e foi muito legal porque a gente fez os kings, né, subindo os morros de terra e deu para ver muito bem a questão do espaço embaixo do carro e principalmente uma visão mais ampla na frente do carro também, para evitar que passe buracos, enfim, e consiga ter uma visualização realmente panorâmica. Conseguimos ver pessoalmente aquela imagem, né, porque essa imagem ela foi feita lá em Brotas, lá na pista off-road do Tank. Além do controle de cruzeiro adaptativo inteligente para modo on-road, isso também pode ser utilizado em modo off-road. Tá? Isso faz uma grande diferença para quem usa o carro no modo off-road, utilizar o piloto automático em velocidades entre 4 e 12 km por hora, onde ele controla o torque do motor, a transmissão e os freios. Uma subida muito íngreme, uma descida muito íngreme, ou até mesmo a saída de algum lugar onde tu não pode despejar muita potência, esse controle de piloto adaptativo vai ser fundamental. Outra tecnologia muito bacana, que é um diferencial do tanque, chama-se Tank Turning. Tá? É uma ferramenta que ela é utilizada no carro, onde ele trava uma das rodas de dentro. Se você está esterçando as rodas, está esterçando uma curva do lado esquerdo, por exemplo, ele trava a roda traseira esquerda do lado de dentro e ele consegue reduzir em até 1,20 m o ângulo de esterço do carro.
Na parte de carroceria e chassis, esse carro ele vem extremamente reforçado, bruto para aguentar toda a necessidade de um uso off-road, né, e atestar todas as características que ele tem. Então ele é um carro produzido com 70% de aços de alta e ultra alta resistência, né? Ele suporta uma pressão estática de 15 toneladas sobre o teto, né? Isso é aproximadamente 6 vezes o próprio peso do veículo. Tá? Tem uma aplicação de pilares e longarinas no teto que reduz a deformação no caso de impacto, se ele capota, coisa parecida. É um carro extremamente seguro. De energia também no carro, nós temos outras novidades. Ele vai suportar uma carga de 50 kW, isso obviamente carregadores rápidos, né, DC. O tipo é 2CCS-S2, que é o padrão hoje brasileiro também. Compartilhamento V2L de energia, para também ser gerador de energia para outros equipamentos. E o tempo de carregamento dele também varia de 10 a 80% em 30 minutos, ou de 30 a 80% em 24 minutos. Além disso, a capacidade do tanque dele é 70 litros de combustível, pelo WLTP. E hoje, gente, como uma comemoração aí ao tanque, a gente tem uma condição ultra especial, né? Essa condição ela é válida para hoje, né? Então quem tem interesse de conhecer um pouco mais do carro e aproveitar as oportunidades, a gente tem uma condição especial de 60% de entrada e taxa zero em 18 meses, ou uma supervalorização do seminovo de R$15 mil. Isso é muito importante, esse carro nunca teve uma bonificação ou taxa, não é a proposta da montadora, mas com um evento à altura especial como a gente tem hoje, a montadora nos agraciou com essa novidade aí de performance para convertermos em negócio. Era isso, pessoal. Agradecemos a presença de todos e muito obrigado. Obrigada.